Você sabe o que são os livros pseudepígrafos? A palavra pseudepígrafo, ela vem de duas palavras gregas, pseudo, que significa falso, e epígrafe, que significa escrito. Então, literalmente, a palavra pseudepígrafo significa escritos falsos. Nós utilizamos esse termo, essa palavra, para designar livros que têm uma autoria falsa. Como é que funciona isso? São os livros que foram produzidos, na sua grande maioria, pelos gnósticos. Os gnósticos foi uma das piores seitas que o cristianismo enfrentou nos seus primórdios, né? A igreja primitiva, ela teve que lidar com os gnósticos, ou o gnosticismo, aqueles que defendiam a salvação por um conhecimento secreto que somente eles tinham, dentre outras crenças que não cabem aqui nós abordarmos. Em um outro vídeo falando essencialmente do gnosticismo, nós vamos aprofundar um pouquinho mais essa questão dos gnósticos. Mas o gnosticismo foi uma das piores seitas que a igreja primitiva enfrentou. E eles produziram os livros que nós chamamos de pseudepígrafos. E para que os seus livros, os seus conteúdos, os seus escritos, eles ganhassem uma certa aceitação, ganhassem proeminência, ganhassem importância, eles davam a esses escritos a autoria de personagens bíblicos famosos para dar validade àquilo que eles escreveram. E há um número enorme de livros pseudepígrafos. Há mais pseudepígrafos do que propriamente livros canônicos. Então há uma variedade enorme de livros pseudepígrafos. Mas quais são, para que nós possamos distinguir de escritos genuínos? Existem alguns exemplos que nós podemos dar, como os evangelhos. Existe o evangelho de Maria Madalena, existe o evangelho de Filipe, o evangelho de Tiago, o evangelho de Tomé, o evangelho de Pedro. Então esses são alguns exemplos que nós temos de livros que recebem o nome como tendo sido escritos por esses personagens, mas de fato não foram. Então talvez o mais conhecido seja o Evangelho de Maria Madalena, mas o Evangelho de Maria Madalena não foi escrito por Maria Madalena. Há também os livros de Atos, como Atos de Paulo, Atos de Tecla e Paulo, Atos de Pedro, Atos de Pilatos, que também são livros que recebem o nome como tendo sido escritos por esses personagens, mas de fato não foram escritos por eles. Existem também alguns apocalipses, como o de Tiago, de Pedro, de Estevão, de Tomé, de Elias. Então esses são alguns exemplos, alguns livros pseudepígrafos que nós temos acesso. Hoje nós temos acesso a todo esse material. Mas que fique claro, esses livros eles não fazem parte da Bíblia Sagrada. Esses livros, na sua grande maioria, trazem textos espúrios, textos contraditórios à própria Bíblia Sagrada e não devem ser aceitos como tendo validade doutrinária ou validade até mesmo histórica para a própria igreja.